antes de fazer qualquer investimento. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para todos vocês. Começando a partir de agora, BMC Pre-Market, comigo, Débora Oliveira, de volta de férias. Vamos lá aquecendo os motores para poder falar um pouquinho sobre mercado. Daqui a pouquinho a gente tem por aqui também nossos comentaristas, Marco Prado, Alex André, Eduardo Garufo. Tô com saudade desse povo, hein? Hoje é segunda-feira, gente, 28 de agosto. E vamos lá para as notícias que devem movimentar esse mercado ao longo desse dia, né? Principalmente, gente, depois da fala mais hawkish do Powell em Jackson Hole, onde deixou em aberto a possibilidade para novas altas de juros e transferiu o início dos cortes para meados do ano que vem. Nova York, então, volta a atenção essa semana mesmo, é para o PIB do segundo trimestre, que vai ser divulgado por lá, o PCI, né, o que é a medida preferida do Fed, então, para a inflação, a gente sabe muito bem disso, e o payroll no final da semana, com o mercado de trabalho apontando, né, como um dos fatores decisivos, sendo apontado nesse momento, e como a gente viu na própria sexta-feira, como um dos fatores decisivos para o rumo da política monetária, junto com a resiliência da economia. Nas bolsas asiáticas, né, elas abriram essa última semana de agosto em alta, seguindo Nova York, logo depois do discurso, né, mais do mesmo do Jeremy Powell em Jackson Hole. Os papéis de tecnologia subiram depois da realização de sexta e Tóquio se beneficiou do tom mais dovish do presidente do Banco Central do Japão no sábado, né? E sobre o fechamento na China continental, em Hong Kong, as bolsas continentais subiram mais de 5% na abertura. Isso depois do primeiro corte de impostos sobre as transações no mercado financeiro desde 2008. Mas foram perdendo mais fôlego com os estrangeiros saindo, percepção de que os estímulos, né, seguem ainda pequenos, aquela cautela antes, inclusive, dos balanços e dos PMIs de agosto, que deve sair na quarta-feira à noite. O papel da Evergrande perdeu 89% na volta à Bolsa de Hong Kong. Em Dalian, minério de ferro caiu 0,85% na primeira sessão. A gente vai atualizando vocês ao longo da nossa programação sobre a movimentação na segunda sessão noturna dos contratos no Porto de Dalian. Bom, agora em relação à Europa, né, com a agenda global mais fraca, feriado em Londres, as bolsas europeias sobem seguindo o rally pós-Jerome Powell em Nova York, onde o pré-mercado também, né, segue em alta. Daqui a pouquinho eu atualizo os números para vocês. Apesar desse tom mais hawkish, tanto do presidente do Fed como também da chefe do Banco Central Europeu, já que a gente está falando da Europa, né, Christine Lagarde, ficaram aí as trajetórias de juros pendentes aí de dados, deslocando o foco dos investidores para a inflação da Alemanha e da zona do euro, que sai na quarta e quinta-feira, e essa agenda pesada dos Estados Unidos para essa semana. Aqui no Brasil, onde o susto do IPCA 15 acima das estimativas esvaziou as expectativas de que o Copom pudesse acelerar aquela queda da Selic, também sai, né, o PIB do segundo trimestre. Lá em Brasília, Lula deve finalmente definir a reforma ministerial para acomodar o Centrão e fortalecer a sua base de apoio no Congresso para poder aprovar as matérias da agenda econômica. Por falar em agenda, né, falando mais sobre a agenda, aqui no Brasil, a política domina a cena com possível votação da desoneração da folha de pagamento e o PL do rotativo do cartão de crédito na Câmara. E no Senado, o projeto do voto de qualidade do CARF e os debates da reforma tributária. Rodrigo Pacheco confirmou a participação dos governadores em sessão temática sobre a tributária amanhã, terça-feira. Já o líder do governo, o senador Jacques Wagner, ele disse que se o encontro com representantes dos estados terminar a tempo, o projeto do CARF poderá ser votado na própria terça-feira ou na quarta pelo plenário da Casa. Considerada aí pelos governos uma das principais medidas para zerar o déficit primário do governo federal em 2024, o voto de qualidade estabelece que julgamentos empatados no CARF serão considerados vitória da União. O BTG Pactual calcula que o voto de qualidade pode arrecadar aproximadamente 11 bilhões de reais por ano para o governo federal,
bem menos do que os 50 bi que foram estimados pela Fazenda. Do lado econômico, em relação a dados da inflação, o mercado espera na quarta-feira o IPCS, também na sexta-feira, né? A gente também tem IGPM, então a gente vai aguardando esses dados para ir atualizando vocês, mas o cenário aqui no Brasil pesa muito mais a agenda essa semana, né? O cenário político pesa muito mais Brasília. Lá fora a gente tem muitos dados dos Estados Unidos e assim eu já quero dar bom dia para eles, para os nossos comentaristas. Muito bom dia, Alex André, Marco Prado, Eduardo Garuffi, que bom estar aqui de volta com todos vocês, segunda-feira começando, tô animada, que a gente sempre volta de férias com aquele gás, né? Tô pegando aqui no tranco para me atualizar desse Bovespa, inclusive, voltando para esses 115 mil pontos. O que foi que vocês fizeram, hein? Que vocês derrubaram o Bovespa depois que eu entrei de férias, hein? Pelo amor de Deus, gente, bom dia. Débora, bom dia. Bom dia para o telespectador, bom dia, Garuffi, bom dia, Alex André, espectador. Bom retorno aí, né? Bom retorno. Você trouxe o frio. Vamos lá. Você não derrubou o Ibovespa, você trouxe o frio pro Brasil. Tava na neve, trouxe o frio. Tinha, né? Tinha que trazer um pouquinho. Mas já vai fazer calor essa semana de novo, viu? O senhor Marco Prado, não reclama, não vai fazer calor. Esperamos. Mas me fala aí, olha só, agenda forte nos Estados Unidos, votações em Brasília que devem dar o tom do mercado essa semana, né? Isso pelo menos é a grande expectativa até esse momento, mas me chamou muita atenção, mesmo eu estando de férias, estava dando aquelas espiadinhas, né? Ali esse Bovespa voltando para esse patamar que a gente está vendo agora operar, mas acho que os Estados Unidos deve ser um mau peso, né, ô Marco? Ô, Débora, assim, você estava de férias aí, né? O mundo acabou 2 vezes e também ressurgiu de novo, sempre está acabando. Mas eu acho que essa semana, fora os problemas que nós tivemos anteriormente por conta da China, talvez um discurso um pouco mais firme do Powell, que para mim foi um discurso completamente normal, dentro da expectativa. Ele falou nada demais, né? Só continuou com aquela velha cautela. Bom, mas o consenso, né, prevaleceu ali, né, tirando o otimismo geral da galera. E eu acho que entra uma nova pitada da LDO, né, que vai ser quanto o governo vai ter que gastar aí, pelo menos até 2024, isso tem que ser apresentado até quinta-feira, o famoso teto de gasto. E aí o câmbio, né, o nosso dólar deve sentir isso, caso a coisa não se resolva até lá. Inclusive, a gente vai atualizando aqui quando a gente tiver já abertura aqui no Brasil, a gente traz para vocês os índices futuros. Alex André, muito bom dia para você. Fiz falta, Alex? Olha, quem é louco de dizer que não, né? Você não vai me dizer um negócio desse ao vivo. Todos concordam comigo, né? É verdade, Débora. O Gabriel representou muito bem, mas você não tem como, né, enfim, ter você fora aqui do nosso Meus cabelos longos, né? agora, né? Ó, cabelos longos. Bom dia, Débora. Um prazer estar aqui você de volta com a gente. Bom dia, Marco. Bom dia, Garuffi. Bom dia a todos. Realmente, Débora, essa semana mais decisiva, depois da fala do Powell na sexta-feira, que, como o Marco disse, né, foi do mais do mesmo, né? Eu também não esperava nada fora da curva. Mas o mercado está muito otimista, né? O mercado está esperando qualquer sinalização positiva. Só olhar na expectativa da CME, a gente consegue observar isso, né? O mercado já, mesmo com o Powell afirmando que pode subir juros, com a ata do Fed também dizendo o mesmo rumo, o mercado tende ali a pender ali para ficar ali próximo, né, próximo de 50% ali das expectativas ali que deve cortar, que não deve cortar na próxima reunião. Mas o que vai ser decisivo, claro, vai ser o PCE nessa semana, né, na quinta-feira. E depois ali o payroll, né, na sexta, ou seja, uma semana muito decisiva para os Estados Unidos e também para o fator de decisão de risco no mundo inteiro, né, porque o mundo inteiro vai decidir, né, realmente se vai querer tomar mais risco ou não, o mundo lá, principalmente, quando fala o mundo dos Estados Unidos, né, em relação à agenda econômica. Tá? Então acho que por aqui, como você comentou muito bem, acho que tem muita essa pauta política, que até guiou a Bolsa nos últimos dias, na semana passada, depois daquelas quedas de 13 dias consecutivos, que abalou aí psicologicamente muitos investidores, né, não pela magnitude, mas pela sequência. Acho que agora fica muito mais pelo local do que lá fora. Já lá fora acho que está bem encaminhado, como o Marco falou. Pode ter mais uma alta de juros, mas o mercado está esperando esses dados econômicos dessa semana. Débora. Olha, o fato é que a gente está vendo aqui, deixa eu até atualizar o pessoal, prometi que ia atualizar e que passou batido, antes de eu chamar aqui o Garuffi. Olha, Dow Jones Futuro está subindo 0,21, S&P 500 Futuro 0,14 de alta, Nasdaq Futuro leve alta ali, né, nesse momento, por enquanto, 0,03, vamos ficar acompanhando. Aqui no Brasil, em relação ao Brasil, o EWZ, que é o índice da Bolsa Brasileira lá fora, lá nos Estados Unidos, já tem queda agora, 0,85%, se não me engano, deixa eu até atualizar aqui, 67% de queda aqui nesse momento. Garuffi, diante dessa agenda mais pesada que a gente tem lá nos Estados Unidos,
cenário pesando político aqui no Brasil, né, pela segunda semana e pelo que eu já estou sentindo nessa minha volta de férias, qual setor pode acabar sendo mais impactado aí na tua visão? O que o investidor deve deixar já de alerta quanto aos impactos, né, na operação da nossa bolsa aqui no Brasil para essa semana? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Feliz aí pelo retorno. Olha, a gente veio falando, inclusive, com o Gabriel nas últimas semanas da situação que veio o Ibov, ele foi caindo devagarinho e, inclusive, no comentário da semana passada, eu mencionei para a turma para tomar cuidado com qualquer alta que poderia eventualmente fazer um retorno para uma queda, que é o que vem tentando. A gente teve esse fechamento em 115.800, então o meu comentário inicial aqui para o nosso programa de hoje é tomar cuidado com o Ibov como um todo. Tudo aquilo que tiver ainda ligado ao Ibov, ele, apesar da terça e da quarta-feira terem sido aí dias altos, dias de boa recuperação, 1,5, 1,7, ainda assim a gente não recuperou a metade da queda, né? Então, eu acredito ainda muito que essa recuperação que aconteceu na semana passada, tentativa, né? Foi uma tentativa ainda como uma correção dessa queda, ou seja, a gente tem que esperar um pouquinho agora, alguns dias, para a gente entender se essa região aqui de baixo, dos 115 e 116, vai sustentar o preço, ou seja, que a gente não venha abaixo dessa mínima que marcou na segunda-feira, não vindo abaixo dessa mínima, se sustentando nessa região, ou eventualmente até continuando para cima. A notícia é boa. Eu não tenho nenhum setor em específico, Débora, que eu pudesse dizer, olha, é um setor interessante para olhar com mais carinho agora. Eu acredito bastante ainda que o Ibov como um todo ainda segue pesado, então cuidado, inclusive, acho que todo mundo deveria tomar com aumentos repentinos de volatilidade. A gente teve uma sequência de 12, 13, mais dias, né, muitos dias com amplitudes baixas, quedas com amplitudes muito baixas, e aí, de repente, a terça e a quarta parece que veio a alegria, foi uma festa, mas esse tipo de mudança de volatilidade geralmente não vem junto com necessariamente uma mudança de tendência. Então, pode ser um sinal de uma mudança de ciclo, ou seja, aquela queda com certeza não existe mais, eu acredito que agora ela muda pelo menos o tom de como ela vai cair, mas ainda a probabilidade está mais para o lado de continuar caindo do que de reverter. Então, é uma semana de observar com bastante cuidado aí, Débora. Perfeito, o recadinho dado. Inclusive, eu estava de olho aqui você falou essas variações, né? Pequenas variações, mas sempre nessa tendência de queda, que é muito clara quando a gente olha aqui para o gráfico, viu? Formou uma ladeira abaixo no final das contas. Pouquinho em pouquinho formou uma ladeira abaixo. Parecia mais eu lá, tentando dar uma de esquiadora, descendo ladeira abaixo, rolando ali de todo jeito. Mas é isso, gente. Vamos falar um pouco sobre esse cenário político aqui no Brasil, porque isso deve dar um tom, realmente, um peso maior, né? Como muitos já vinham falando aqui desde o início do nosso pre-marketing. No Fórum Esfera 2023, que foi realizado nesse final de semana no Guarujá, litoral aqui de São Paulo, né? A reforma tributária foi um dos temas mais discutidos. O relator do Senado, o relator no Senado, Eduardo Braga, do MDB, ele insistiu que o país não pode aprovar a matéria às escuras. Segundo o senador, a definição da alíquota para o consumidor e o setor produtivo é necessária para poder se ter a segurança técnica na votação e uma deliberação consciente do Senado. Por isso, ele disse que pediu os estudos à Fazenda e o apoio também do TCU. Braga disse que é fundamental assegurar que a carga tributária não será ampliada. Ele disse ainda que a fixação explícita de um limite à tributação pode ser um dos principais legados deixado pelo Senado na emenda constitucional. No mesmo debate, o economista Bernard Api, que é secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda, ele observou que o texto aprovado pela Câmara já deixa claro que não vai ter aumento de carga tributária. Mas o secretário reconheceu que não fala exatamente como proporção do PIB e que talvez essa redação pode ficar ainda mais clara. Sobre a possível alíquota do IVA, considerado, né, o impacto das exceções, considerando o impacto das exceções incluídas no texto pela Câmara, a PI afirma que deverá variar entre 25,4% e 27%. Sem exceções, o percentual ficaria entre 20,7% e 22%. Segundo o relator Eduardo Braga, mais de 80 emendas
já foram apresentadas ao texto enviado pela Câmara. Efraim Filho, também presente no fórum, garantiu que o Senado não vai votar a reforma tributária por empolgação e tampouco por pressa ou pressão do governo. Ele disse que não vai ser um cavalo de Troia, trazendo embutido aí um aumento na carga. Apesar de todas essas polêmicas, Braga reafirmou o compromisso de votar a PEC em outubro. Enquanto isso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também participou do Encontro Esfera no Guarujá, ele afirmou no fórum que a convergência fiscal pode contribuir para uma queda mais consistente dos juros e a manutenção no nível mais baixo por mais tempo. Segundo Campos Neto, o ambiente internacional difícil elevou a exigência em relação à política fiscal aqui no Brasil, observando que o mundo parece ter acordado para o fato de que chegou a hora de pagar a conta dos enormes gastos feitos na pandemia. Fazendo menção à reforma tributária, Campos Neto disse que a injeção de 9 trilhões na economia global, somada aos estímulos monetários, evitou a depressão, mas deixou uma conta para ser paga e que essa barra fiscal no Brasil subiu um pouco. Para ele, apesar de não ter resultado imediato, essas medidas podem dar ao Brasil um voto de confiança do mercado na travessia para um período de maior crescimento e, consequentemente, arrecadação. Vocês concordam que pode realmente trazer esse voto de confiança? O mercado está vendo isso, Marco Prado? Olha, eu assim, olhando para o governo, né, e a gente vê que nitidamente esse arcabouço fiscal, ele nada mais é do que uma possibilidade de gasto do governo, uma extensão de gasto do governo. Essa regra aí, ela é pior que a regra que o governo tinha, que era a regra fiscal do antigo governo. Então o mercado já percebeu isso, que esse atual governo aí, ele está fazendo justamente esse arcabouço aí para gastos, né? Então isso é negativo. Lá fora, como o próprio presidente Roberto Campos Neto do Banco Central disse, que a gente vai ter um movimento, uma inflação ou ainda um juros mais alto, e onde há a possibilidade do Brasil, né, poder aí realmente crescer um pouco mais, mas a gente sempre acaba perdendo timing por conta de questões políticas, né? Mas eu não vejo um impeditivo ainda de crescimento para o Brasil, né? Mesmo com esses problemas aí, né, que se tem de Brasília, está ficando caro esse arcabouço, por exemplo, com essas emendas aí, essa quantidade de emenda, assim como a tributária também vai ser um pouco caro para a população, que a gente sempre estava pagando a conta. Mesmo assim, a gente sempre está lá, né, na cara do gol, esperando uma oportunidade aí para poder efetuar um crescimento, já que a gente tem países, né, como o Paraguai, que é um país vizinho nosso aí crescendo a 8% ao ano, a gente tem Polônia, que está do lado da Ucrânia, crescendo 6,8%, então assim, emergente, mesmo com tudo isso, os emergentes hoje no mundo inteiro têm uma possibilidade muito maior que esses países desenvolvidos que já estão com a corda no pescoço há muito tempo. Não à toa a gente tem visto toda essa movimentação, né, dos grandes mercados por aí, inclusive Estados Unidos, né, China, enfim. Alex André, você concorda aí que você concorda com o que Roberto Campos Neto disse, que toda essa questão aí tributária pode realmente trazer aí um efeito, né, um olhar aí positivo para o mercado? Você consegue ver, você acha que o mercado está vendo isso? Acho que sim, Débora. A questão tributária, pelo menos no curto prazo, a sinalização é de previsibilidade. Isso até com as agências de risco, né, que olharam aqui para o Brasil e já conseguiram ter algum ajuste positivo em relação ao ponto de vista fiscal, já que antes nós não tínhamos nada que teria uma direção, né, das contas públicas. Mas essa direção, no longo prazo, continua ainda um pouco indefinida, já que diversos pontos, inclusive o Marco Prado tinha comentado em relação à LDO, alguns pontos interessantes que mostram o seguinte: quanto que o governo precisa que eu diga no sentido da sua pauta de governo, que precisa colocar ainda em perspectiva dos seus gastos, e quanto que o governo pretende ainda arrecadar. Tem a questão dos fundos exclusivos, tem várias pautas que o governo precisa fazer para fechar essa conta. E é muito desafiador, já que o governo ele tende a gastar muito, né? E isso pode trazer uma rédea caso, né, essa regra de gasto agora foi aprovada. Claro que não tem responsabilidade fiscal, mas isso traz aí uma certa tipo de previsibilidade no curto prazo, né? O mercado tende a precificar isso na curva, né? Isso nós temos visto agora na última semana desde a aprovação. Mas eu vejo, Débora, que no curto prazo sim. Acho que a direção do longo prazo que o mercado tende a tentar entender um pouco dessa direção aí para onde
o gasto público, né, para onde o governo quer chegar, que isso sim, a conta vai chegar em um determinado momento, mas no curto prazo o mercado tende a precificar bem assim, essa relação. Garuffi, você como investidor, né, agora trazendo o teu olhar aí, que eu sei que você está sempre de olho no mercado, operando aí diariamente, você como investidor, quando você vê notícias, né, como essas que estão ocorrendo na semana passada e essa semana, sabendo que a gente tem um cenário ali político pesando bastante, você sente essa confiança aí, o mercado, que o Campos Neto disse, que essas reformas, isso tudo tem trazido ali para o mercado? Como investidor, você sente isso? Ainda não. Bom, eu como investidor, geralmente eu olho muito para o fundamento das empresas, né? O gráfico, eu faço o que a gente chama de análise plena, né? Eu gosto do gráfico para me dar um pouco de timing e para o longo prazo eu quero ver muito balanço das empresas, os indicadores, mas o fato econômico, né? A economia está no topo disso. E os gráficos, o que eu gosto dos gráficos é que eles corroboram bastante com aquilo que a gente muitas vezes pensa. A gente às vezes tem um pensamento pessimista, mas a gente vê o preço subindo, muitas vezes a gente não entende o porquê. Na dúvida, eu sigo com os gráficos, eu sempre tenho se eu estou com dúvida em relação a ficar de fora ou entrar, me posicionar comprado, o gráfico vai me dar a decisão final, mesmo que eu esteja um pouco ainda reticente com alguma questão. E agora no IBOV, né, com todas essas questões políticas e tudo mais, e o próprio IBOV mostrando sinais ainda mais baixistas, com uma possível continuidade, talvez por 112, por 113, quiçá 110, eu fico de fora, especialmente para o longo prazo, porque no curto prazo eu posso eventualmente até me posicionar em fazer algumas posições vendedoras, se for o caso, de curto prazo, não diretamente em ações, mas tem futuros, outros ativos, até mesmo opções que a gente pode montar estruturas. Então, para compra, Débora, por hora, eu estou no cenário que está agora, estou esperando um pouquinho. Maravilha. Bom, gente, ainda tem também a questão econômica, não dá para poder a gente descartar, né? Mesmo tendo aí captado, mesmo sem ter conseguido captar, na verdade, né, ainda todo o impacto do reajuste dos combustíveis que foi promovido pela Petrobras, o IPCA 15 de agosto, com alta de 0,28% na última sexta-feira, veio bem acima do consenso, que era de alta de 0,16%, revertendo a deflação de 0,7% de julho. O lado positivo é que os serviços, que foi apontado recentemente aí por Campos Neto como um fator importante para definir o ritmo do Copom, eles aceleraram para 0,13 na prévia de agosto, depois de uma alta de 0,36 em julho. Ainda assim, não encorajaram o mercado a apostar que o Banco Central vai intensificar essa dose de alívio da Selic. Desde que a gasolina e o diesel ficaram mais caros e as expectativas de inflação pararam de melhorar, o investidor, né, parece que já vem se desapegando um pouco dessa esperança de um Copom mais agressivo no corte, né? E aí o impacto disso maior, senhor Marco Prado, você tem visto ocorrer em que setores? Eu acho que o setor de varejo acaba sendo um dos mais sempre impactados quando a gente está falando de taxa de juros, né? Não dá para poder também esquecer o setor de construção, mas diante disso, eu acho que a gente tem que ficar aí com cautela em relação a esses setores mais sensíveis aos juros, né, Marco? Principalmente nos papéis de segunda linha, chamadas small caps, né, que são empresas que dependem para poder tomar crédito no mercado e expandir, né, esses papéis de segunda linha que ainda não fizeram uma correção positiva, né, como Petrobras, como o Banco do Brasil, né, algumas empresas que realmente içaram o índice Bovespa até os 123, 124 mil pontos que estava aí antes desse movimento de queda. Mas a gente sabe que o mercado sempre é assim, ele vai calibrando e ajustando os setores à medida de sua real necessidade. Então, o bens em consumo vai uma hora, outra hora é o varejo, outra hora, então assim, o mercado vai de uma certa forma, né, observando essa carência de impulsionamento e vai trabalhando para algumas expectativas, como até, por exemplo, aquele plano que o governo fez, aquela injeção no setor automotivo, né? Se você conversar hoje com empresas, principalmente essas empresas que não estavam vendendo veículos, por exemplo, e se eu não me engano, um amigo meu tem uma concessionária muito grande, ele falou que a Renault foi a grande beneficiada por ter carros de padrão menor, né? Então, assim, de uma certa forma, cada incentivo, o Plano Safra na agricultura, que já vem bombando, vem sustentando o PIB, então, assim, a habilidade que o governo vai ter que ter, Débora, para, né, conduzir o país, né, como se fosse uma
uma grande empresa, né? Uma hora você está lá, olha, a contabilidade precisa contratar gente, precisa contratar motoboy, precisa contratar aparelhagem. Então, assim, é uma grande empresa, né? Só que diferente que a população, são 220 milhões de pessoas para você tentar ajudar, né? Então, uma hora um pessoal vai ficar triste, outro vai sorrir um pouco mais, como na Bolsa, né? Então, a gente está vendo agora um movimento um pouquinho mais complicado, né? Mesmo assim, ainda a Bolsa promete ainda uma recuperação para o final de agosto, aí, que a gente já praticamente, né, começo de setembro, aí, com viés um pouco mais positivo. Agosto que dessa vez voou diferente de todos os anos, né? Passou rapidinho, fechei o olho, abri, já acabou agosto. Ô Alex, deixa eu fazer um pouquinho de advogado do diabo aqui, né? Diante do que o Marco Prado falou. Você que sempre olha bastante para small caps, a gente sabe que a Sarivest sempre acompanha ali algumas companhias, né, small caps. Para o curto prazo, talvez não possa trazer ali toda essa movimentação, oportunidades ali de um upside para uma carteira diante desse cenário ali de muita incerteza. Qual que tem sido o teu olhar ou você concorda com o Marco? Ó, Débora, depende do tom de risco, né, das carteiras de cada investidor, né? Para quem quer se antecipar, né, ou até mesmo tomar um pouco mais de risco nesse cenário, acho que é até válido, né? Acho que para quem quer um pouco mais de previsibilidade, né, não quer realmente uma agressividade na carteira, vai seguir sempre aquela cartilha dos dividendos, aquelas empresas mais líquidas, enfim, as maiores empresas do índice Bovespa, tá? As empresas small caps, tá, sempre tendem a reagir nesses cenários e tentam antecipar não só o cenário corporativo das companhias, resultados, enfim, o que deve acontecer com elas, mas também muito esse cenário macro, né? Como nós vimos aí a curva, quando ela tende a fechar, a gente consegue ver o retorno, né, sobre o benchmark, a gente é conhecido como o beta, né? Volatilidade não quer dizer específico, né? Volatilidade sobre o benchmark, né? O beta ele tende a ser mais elevado, que isso pode criar muitas oportunidades no mercado que vê, né, a curva fechando, ou seja, o cenário mais benéfico para o Brasil, né? A gente fala as curvas mais longas, né, principalmente. Então acho que tem muita oportunidade na mesa, olhando para os valuations das empresas atuais. Tem várias empresas que já subiram 50%, até 100%, até mais do que isso, e continuam ainda descontadas, né? Isso é bizarro falar, né? Porque nós vimos empresas caindo 70%, 80%, 90% no último ciclo. Não são todas as empresas que caíram nessa magnitude que o mercado olha com bons olhos, mas são várias empresas que têm melhorado o fundamento e o cenário macro ajuda como um percussor adicional, Débora. Isso mesmo, eu tô até com o índice small cap aqui aberto atrás de mim para poder a gente dar uma olhada na movimentação de sexta-feira, tá, gente? Isso aqui é o fechamento de sexta-feira do índice small cap, né, das companhias que formam aqui o índice Infracommerce, foi que liderou as perdas, 11,27% de queda aqui para Infracommerce. Sequoia caiu 7,89%, aí a gente vê com o setor de varejo aparecendo por aqui, né? Pão de Açúcar, CIA, enfim, aparecendo nessas quedas. E percebam que a gente tem, né, uma variação sempre um pouco, né, maior, essa volatilidade acaba pesando um pouco mais essas companhias. Na ponta positiva foi Jalles Machado, que aí junto, né, a gente vê aqui ó, com São Martinho também, caminhou, ou seja, aí vem a questão das commodities também que acabam favorecendo essas companhias sempre quando tem alguma movimentação em relação ao preço do açúcar, a gente viu ali a competitividade do etanol retornando, para essas companhias acabam sendo favorecidas. Eu vou continuar falando sobre isso aqui, muito mais, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo. Fica aí com a gente. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória.
Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e deixa eu atualizar vocês aqui do Boletim Focus, né? Lembrando para quem está nos assistindo, toda segunda-feira a gente tem esse boletim com a pesquisa aí das grandes casas, de várias casas do mercado, trazendo a mediana das expectativas. Boletim Focus então trazendo a projeção de inflação para 2023, sendo mantida em 4,9%. Era uma grande expectativa esse Boletim Focus da segunda-feira, depois do IPCA 15 da sexta-feira, que teve aí uma alta, apesar da deflação no setor de serviços. A estimativa do PIB subiu para 2,31%. E aí eu tenho dois pontos que eu queria repercutir um pouco com vocês, meninos. Claro, a projeção de inflação, né? Se de repente o Boletim Focus não está achando que esse IPCA foi o suficiente para poder já mexer ali em projeção, ou seja, o mercado ainda na expectativa, ainda meio descrente do que isso pode realmente impactar ou não na inflação. E também, por outro lado, essa projeção subindo, né, do PIB aqui no Brasil, a gente acompanhando, na verdade, uma contramão. Por exemplo, na China, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, a gente teve ali grandes casas do mercado diminuindo a expectativa de PIB, por exemplo, para a China, que vem passando aí por, né, grandes problemas, a gente vem acompanhando e atualizando sempre na nossa programação, o setor econômico, né, chinês, que está bem travado, enfim. Então, por esse outro lado, a gente vai na contramão aqui no Brasil, né, Marco? Olha, continua tudo no mesmo, né, mesma direção, né? A China realmente ela já não é uma decepção para 2023, porque era projetado no começo do ano 5,5%, depois foi para 5,3%, depois 5%, e agora vão ter que se ajustar para 4,5% ou 4%, talvez, né? Seria mais prudente e o mercado já ficaria aliviado em relação a isso. No Brasil, né, ao contrário da China, alguns países têm, como eu mencionei anteriormente, ali falei de Paraguai, falei de Polônia, alguns países que realmente têm se despontado, aí, têm crescido, né, uma projeção de crescimento maior. Aqui o importante Boletim Focus hoje, como você mesmo mencionou, Débora, a gente ia ficar atento, ver se mudou, não a projeção de crescimento, mas até a projeção de inflação aí, né? Então, está tudo dentro da meta, acho que agora a gente tem que, né, observar lá fora, porque o que vai marcar mesmo a partir de agora, os Estados Unidos no radar, né, que a gente pode importar de novo mais um problema de lá, é o mercado de trabalho lá dos Estados Unidos, né? O Paulo mesmo acabou reforçando isso na sexta-feira para ficar atento em relação a isso. Sobre o crescimento do Brasil, é o crescimento que a gente espera, né? Vamos
aguardar também, principalmente que a gente acaba tirando uma vantagem muito grande, né, que o nosso problema é um doce problema, né, o agronegócio ainda continua sustentando o nosso país, e de forma inteligente esse governo, né, ele erra bastante, mas também dá algumas tacadas certas, e o Plano Safra aí que a gente tem alimentando o nosso agronegócio para um possível maior crescimento do nosso PIB. Não à toa a gente viu ali no setor, né, das small caps, daqui a pouco até vou pedir aqui para o Garufo para trazer aqui uma análise sobre Jalles Machado, por exemplo. Foi o índice aqui que permaneceu liderando altas na formação aqui do índice Small Cap, foi a companhia que permaneceu aqui numa alta, inclusive, no fechamento da sexta-feira, gente, 6,41% de alta. A gente já entra, né, já que você deu esse gancho aí do agronegócio, viu, Marco Prado, já Garufo vai separando por ali, mas antes eu quero repercutir esse Boletim Focus com Alex André, porque me chamou a atenção um pouco essa projeção para 2024, na verdade, né, Alex? A gente viu aqui no curtíssimo prazo, mudando um pouquinho o Boletim Focus essa inflação, mas 2024, né, não mudando aí esse cenário do que o que a gente viu, né, de acordo com o IPCA 15, a gente estava todo mundo ali nessa expectativa, né? Então, a gente sobe um pouco aqui e a gente permanece 2025 na mesma coisa de inflação, não mudou o cenário, ou seja, e só PIB ali crescendo um pouco mais. Qual que é a tua leitura aí desse boletim dessa segunda-feira, Alex? Débora, nós não tivemos surpresas, né? Manteve inalterada principalmente as principais métricas em relação à inflação. A Selic, inclusive, sendo mantida, né? Todos os anos aqui, inclusive, mantida 26, a 24, Selic, 25. porque o mercado, Débora, não espera. Antes o mercado esperava uma redução de 0,75. Você lembra ali, depois que foi a decisão de meio, o mercado começou a lembrar e falou assim, mas se cortou meio, pode cortar 0,75, vamos esperar os dados, né? E o próprio Banco Central aqui no Brasil já começou a trazer uma leitura através do Campos Neto, que aqui no Brasil é meio mesmo e não vai ter nada além disso, né? Pela leitura dele em diversas palestras, fóruns, participações que ele disse na mídia. Então o mercado ele já começa a precificar um corte abaixo da expectativa, né? Eu digo, dentro da linha base ali de 0,5 ponto percentual, isso fechando aí na casa de 9% já no ano que vem. Então acho que não tem nenhuma grande surpresa nisso. Acho que a surpresa poderia vir no lado da inflação, né? Já a questão dos combustíveis, mas isso o mercado já vinha colocando na curva, né? Já vinha colocando já na expectativa em relação a esse ponto, né? Ou seja, a desoneração, a questão do preço dos combustíveis, até a questão do carro 0 quilômetro, tudo isso voltou a ser cobrado e o mercado já vinha colocando no preço. Então eu não vejo nenhuma grande surpresa por aqui, inclusive olhando novamente os números aqui, né, Débora, acho que a única surpresa, mas nada demais, tá, Débora? Acho que só a questão do dólar, né, o dólar que foi para 4,98, né, para o final desse ano, o IPCA ligeiramente ali 3,87, e 2025, mas como que a gente vai prever dólar para 2025, né, Débora? Dólar 2025 está para R$ 5,10, mas eu prefiro nem olhar para esse ano, imagina para 2025, né, o dólar, né? Totalmente imprevisível. É isso mesmo, né? O calo, inclusive, dos economistas. Sempre adoro quando eu pergunto sobre o dólar, né? Alex que o diga. O Eduardo Garuffi, vamos lá dar uma olhada nessa Jalles Machado? Foi quem permaneceu aí com alta bem significativa. Outras companhias do setor acompanharam e realmente pegando o gancho que o Marco Prado estava falando aqui há pouco sobre o agronegócio. Está realmente ainda dando uma sustentabilidade aqui para esse cenário econômico no país, Garuffi. Boa recuperação nos últimos 4 dias, né, especialmente na sexta-feira, mas vale mencionar algumas coisas importantes. A recuperação é boa, o padrão que ela está formando é um padrão que tem que tomar cuidado, é um tipo de padrão gráfico, eu vou até desenhar aqui, que fica um pouquinho mais fácil da gente olhar, que é um padrão que a gente chama de a gente chama de triângulo expandido, ou seja, uma expansão, e costuma-se nesse tipo de padrão, em novas máximas e mínimas, a gente ter alguma correção. Então vamos tomar um cuidado, vendo aqui Jalles Machado ganhando a máxima do dia 31 de julho, tá? Tomar cuidado que eventualmente alguma correção pode vir, muito comum nesse tipo de padrão. Outra coisa que é interessante, sim, para alta, mas tem que tomar cuidado, é o crescimento de cada uma das barras. Elas foram crescendo ao longo cada um dos dias aqui, cada um dos pregões foi crescendo em amplitude, né, em ganhos. Isso costuma ser chamado de um tipo de movimento climático, ou seja, se faz um grande movimento, depois a gente tem que entender como é que vai ser a energia para continuar. Toda pernada de alta ou de baixa vai ter a sua correção em algum momento, e uma retomada
caso aquela perna ela tenha ali realmente um fundamento para continuar, uma vontade das pessoas que estão envolvidas comprando e vendendo, se elas tiverem de fato vontade de continuar. Muitas vezes movimentos como esse são simplesmente, a gente chama de vácuo, ou seja, o tipo de movimento que muda o patamar de preço, depois para de novo. Então, qual é agora a pergunta que o investidor tem que fazer? Nessa região da máxima aqui, a gente está falando de 8,46, né? Então, falando aqui 8,47, como é que o preço vai se comportar aqui em cima, ele corrigindo, né, fazendo algum tipo de correção e retomando de maneira saudável, boa notícia. A gente olha historicamente aqui, é um histórico curto, mas você tem preços aí acima de 10,64, né, você tem preços aqui que são interessantes, que ele pode sim vir buscar preços aqui acima dos 9, mas a gente tem que primeiro, o que eu faria, é aguardar essa máxima aqui do 31, ver como ele se comporta, ele se comportando bem, corrigindo pouco, voltando a subir. Aí vale a pena a gente buscar fazer alguma operação de curto ou médio prazo, buscando preços mais altos, quiçá R$10. Ótima análise sempre, viu, Garuf? Obrigada mesmo. Agora falando um pouco sobre a China, até o Marco Prado já deu uma pincelada mais ou menos por aqui, mas nesse domingo a China anunciou a redução pela metade do imposto sobre as transações do mercado de ações, que era de 0,1%, para restaurar a confiança dos investidores nas bolsas de Xangai e também de Shenzhen. Já em vigor, inclusive, isso a partir de hoje, tá, gente? Os incentivos aos mercados acionários eram esperados pelo setor financeiro, que tem sido afetado pela situação econômica do país, imerso nessa crise aí de dívida imobiliária, retração do consumo e também desemprego recorde entre os jovens. Nos últimos dias, mais 2 instituições reduziram suas previsões para o PIB na China. Uma dessas instituições foi o Wells Fargo, que esperava 5,2%, agora espera 4,8% esse ano. É um imbróglio muito grande essa questão do setor imobiliário por lá, né? Eu e Marco Prado, a gente já vem até conversando um pouco ali nos bastidores, trocando ideia sobre isso, porque o imóvel por lá não está barato e isso tem formado uma bolha muito grande, vem trazendo, na verdade, né? Desde lá de trás. A pandemia, eu acho que colocou um pouco debaixo do tapete esse problema ali. Mas, passada a pandemia, aí estoura novamente, culminando aí de novo, né, com a Evergrande. Evergrande, que, aliás, voltando para a negociação, caiu mais de 80%, inclusive, como a gente viu, já falei para vocês aqui logo no início, né? Mas é um problema que deve durar ainda muito tempo e justificar, então, essas reduções das casas para o PIB chinês, né, Marco? Esse problema vai persistir por algum tempo, viu? E por alguns anos para a China poder ajustar ali o preço dos imóveis, que é um dos lugares, acho que se você puxar aí, eu não consigo te falar esse dado, mas deve ser os imóveis mais caros do mundo ali, é a China, tá? Acho que imóvel barato hoje só vai encontrar só na faixa de Gaza, no mundo inteiro, ou na Ucrânia, porque ninguém quer morar por causa de guerra. O resto, os imóveis estão absurdos, né? Crescimento da população, mais pessoas precisam de casa e compra a casa quem tem mais dinheiro. Infelizmente, essa acaba sendo a regra. Agora, esse incentivo da Bolsa, Débora, só vai ajudar o quê? As grandes fortunas, os grandes bancos, os players principais ali que fazem movimentação. Porque o pequeno investidor, em qualquer lugar do mundo, essa tarifa aí é meramente como estou fazendo alguma coisa para tentar ajudar o mercado, mas sinceramente o pequeno investidor ainda continua pagando caro, né? E as grandes fortunas, os grandes bancos que fazem deslocamento aí de algumas posições podem se beneficiar, mas é só isso, porque no geral é aquela coisa que é só um tapinha nas costas aí para tentar driblar ou acalmar os ânimos num momento conturbado. Eu estava dando uma olhada aqui, eu não consegui achar uma tabela atualizada, tá? Mas só para você ter ideia, em 2017 até 2020, por exemplo, Hong Kong estava na liderança desse ranking do mercado imobiliário mais valorizado do mundo. Isso passou 7 anos consecutivos, né? Se alguém tiver aí ajuda dos universitários, né? Já manda aqui para a gente, para a nossa produção, para poder a gente dar uma olhada sobre isso. Mas é um ponto interessante, uma análise interessante a ser feita. Alex André, Evergrande voltando à negociação, queda aí de mais de 80%, o que já era de se esperar depois de toda essa repercussão, né, Alex? Exatamente. Acho que essa questão da Evergrande já vem sendo comentada há muito tempo e depois daquela situação específica nos Estados Unidos, né, que é próximo ali de uma recuperação judicial,
né, de um pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, né, e o mercado já começa a entender que talvez o buraco seja ainda mais embaixo, né? Então, acho que essa incerteza, essa previsibilidade, até a dependência da China em relação ao crescimento do real estate, esses fatores começam a pesar um pouco no mundo, né, Débora? Então, eu, inclusive, até separei alguns gráficos para depois eu falar sobre isso, sobre a questão de China, porque a China ela tem uma conjuntura não só do real estate, mas uma conjuntura de toda a sua expectativa econômica, que vários países, inclusive na Europa, até mesmo o crescimento do mundo inteiro está relacionado à China, né? Então, acho que esse é um ponto a se destacar também mais à frente, Débora. Maravilha. Até daqui a pouquinho a gente vai entrar aí nos gráficos, viu? Com ótimas análises do Alex André. Vocês que estão nos acompanhando, permaneça aqui na nossa programação ao vivo. Lembrando que a BMC News também está disponível pela Vivo TV, pelo canal 579, hein, gente? Para vocês que estão nos acompanhando por aí, ou tá chegando agora, passando aí a programação, passando o controle remoto, fica aqui com a gente para poder entender mais sobre o cenário econômico, né, do país. Olha só, eu quero trazer um pouco aqui para o Brasil, viu, para poder repercutir um pouco aqui com o Garufi, porque no setor das construtoras aqui, a redução dos juros do crédito imobiliário é um tema que só deve entrar na agenda a partir de 2024. Isso segundo a avaliação, né, no ABCIP Summit, evento que foi promovido pela própria ABCIP, que reuniu os representantes dos bancos. O início do ciclo de corte da Selic é um dos fatores necessários para poder começar a se pensar no assunto. Mas não é o único. O movimento também está condicionado ao crescimento da economia e à melhora da renda, claro, e do emprego, capazes aí de recuperar os depósitos nas cadernetas de poupança que perderam 173 bilhões de reais desde o início do ano passado. Setor de construção, que aqui no Brasil é muito sensível a juros, a gente sabe muito bem disso, não só aqui como também lá fora, né? E aí eu queria a tua análise do setor. Ô Garufi, qual que é o teu olhar diante de um momento que a gente tem agora, né, ainda de dúvida de para onde vai essa Selic, da magnitude do corte ou não da taxa básica de juros? Tem algum papel no setor que você deixa no radar que talvez nesse momento possa ser até uma oportunidade, ou você prefere manter a cautela quanto ao setor de construção? Importante lembrar que a China, tudo isso que acontece lá, pode de alguma forma respingar aqui no Brasil, né, Garufi? Sim, cautela, porém a gente tem alguns papéis, né, que a gente, Cyrela, por exemplo, é um que tem uma boa construção gráfica. A gente não tem isso em todos os papéis, tá? Vou dar uma navegada aqui, olha, se a gente colocar, por exemplo, uma MRV, tá? Você tem uma situação também boa em termos de gráfico. Isso não significa que quando a gente compara com o Ibov, por exemplo, uma MRV, você compara com o Ibov, está muito abaixo em termos de construção de preço. A gente tem aqui uma máxima feita em 2019, o preço agora está muito longe do que esteve. Mas em termos de recuperação, o padrão que as construtoras vêm fazendo, né, por exemplo, o JHSF, o padrão geral do setor que se construiu foi melhor, via de regra, do que outros setores. Então, algumas empresas vêm se desenvolvendo melhor, MRV, Cyrela, outras nem tanto, JHSF um pouco pior, mas eu vejo como oportunidade, porque muitas vezes quando você tem um setor que está muito para trás do seu índice, do seu benchmark, né, do seu índice de referência, e você está talvez no contrapé do ciclo daquele setor. Então, geralmente as melhores oportunidades elas vêm quando o setor está mal falado, ninguém está interessado. Você vai encontrar, se você encontrar ali empresas que têm bons fundamentos, o Alex pode ajudar muito nisso, bons fundamentos, você tem um gráfico que não está tão ruim, que não dá sinais tão pessimistas, muitas vezes é uma oportunidade, e alguns papéis de construção mostraram aí que estão com vontade de buscar uma recuperação, porque eles tiveram ali um lagging, né? Eles ficaram mais para trás do que o benchmark, do que o Ibov por um tempo, Débora. Maravilha. Falando agora um pouquinho sobre o setor de frigoríficos, meninos, o Ministério da Agricultura vai enviar hoje à Administração Geral de Alfândegas da China uma lista atualizada e reduzida de frigoríficos aptos a serem habilitados a exportar para o país asiático, a pedido isso do governo, né, de Pequim. Inicialmente, o Brasil apresentou à China uma lista de 62 plantas, ou 62 frigoríficos ali de proteína animal, que cumprem os requisitos sanitários exigidos e também aguardam habilitação. Posteriormente, uma outra leva com outras 15 unidades foi apresentada. Setor de frigoríficos, né, Alex, que vinha sendo bastante aquecido ali antes das minhas férias. E com essa mudança aqui, então, com essa nova abertura de mercado, ou seja,
Podemos ver ali algumas companhias que são beneficiadas por isso, trazendo um certo upside com essa abertura ali de novas possibilidades de exportação, Alex? Marginalmente sim, Débora, já que o grande parte do ciclo está relacionado aos Estados Unidos. Estados Unidos o mercado ainda continua apertado, né? Acho que 2024 começa a melhorar. Terceiro trimestre, dado aí a diversificação dependendo do player, no caso JBS aqui no Brasil, pode até mostrar como benéfica, né? Não só a estrutura de capital, mas também a estrutura das suas proteínas, né? A JBS que é mais diversificado do setor aqui no Brasil. Minerva também pode voltar a ser uma queridinha, já que o ciclo aqui local no Brasil e América Latina tem que ser mais benéfico do que os Estados Unidos. Então isso tende a ser uma das top picks aqui dos analistas, né? A própria Minerva, no curto prazo. Mas olhando aí a expansão de múltiplo que é esperada nos próximos trimestres, olhando já a partir do ano que vem, JBS, olhando aqui no Brasil, pode ser uma das mais queridinhas em relação ao mercado, tá, Débora? Mas essa questão de diversificação geográfica, ela é sempre muito plausível, né? A própria JBS tem Austrália, Europa, mas se a gente olhar a contribuição dessa diversificação, está muito nos Estados Unidos, né? Que é um grande peso. A Ásia, China também, né? Dependendo dos players também, né? Tem muitas exportações para lá e também o próprio Brasil, né? Então acho que são as 3 principais regiões, estou falando aqui não só JBS, as principais companhias, nem todas têm essa diversificação das três regiões, mas é onde realmente tem aí uma concentração de crescimento, Débora. É isso. Marco Prado, você concorda aí? Você acredita que essa diversificação aí geográfica, né, como a Alex estava falando, isso pode trazer, de alguma forma, Deixa eu só trazer aqui para o pessoal como que a gente está no acumulado anual, tá, gente? Eu trouxe aqui ao setor, Marfrig é quem vem mais acumulando perdas aqui, 24,86% no ano, JBS está caindo 11% no ano, Minerva 14,42%, na ponta positiva a gente tem BRF, mas aqui tem outras notícias que vem fazendo preço também, né, no papel, BRF 13,65% aí de alta acumulada do ano, Marco. Monopólio do frango, Débora, na verdade vai continuar sendo ali as beneficiadas, as maiores, né? Que tem estrutura para isso e vai continuar o monopólio aí, né? Os frigoríficos menores ali que estão tentando se despontar vão precisar de algumas, né? Eu não entendo muito dessa parte sanitária, não é meu viés, mas imagina que deve ter alguma documentação, enfim, deve apresentar outras, né? Outras coisas para que possa entrar nesse eixo, né, de exportação. Agora, as pequenas vão rebolar mais para entrar, né? Quem vai continuar. Então, tende, né, a essas grandes aí uma concentração maior de distribuição de proteína animal, não só para a China, como para o mundo. Deixa eu trazer aqui uma análise, inclusive, de BRF, a única alta aqui anual, né, do setor, pelo menos no acumulado anual, tá, gente? Até porque a gente teve temporada de resultados por aí, a gente teve um prejuízo aí bilionário, deu uma assustada aí um pouco, né, com essa divulgação da temporada de resultados de BRF, o Garufi, mas você tem aí uma análise para a gente trazer para o pessoal quanto ao preço de BRF, que já tem uma alta aí acumulada no ano, ou seja, o papel já está começando a esticar ali, na tua opinião, ou não? Corrigindo uma tendência de baixa, que vem desde 1900, não estou brincando, desde 2015, né, praticamente. Então, é a que mais puxou queda nos últimos anos. Então, quando a gente vê uma recuperação, tem que ter um pouco de ceticismo em observar se é uma recuperação no sentido de mudança de tendência daquilo que vinha caindo, para quem sabe o começo de uma nova tendência de alta de fato, ou se é uma correção para as baixas, para a continuidade das quedas. Então, se a gente observa, eu estou olhando um gráfico semanal que é um pouco mais longo, a gente vê as últimas grandes movimentos de alta, a gente teve coisas fantásticas em termos de recuperação, recuperações de mais de 100%, né, que subiram mais de 100%, saindo aqui de 17, indo para 40, saindo outra vez de 11, indo para mais de 30, e isso, obviamente, 19 e 20, também com pandemia e outras questões, volatilidade maior, né, mas 19 não, esse período aqui foi antes, né, da pandemia, e também correções até menores, por exemplo, em maio do ano passado até setembro, 50% de alta, e a gente realmente tem, desde o fundo que se marcou em março até agora, aí a gente tem 93% de valorização, saindo aqui de uma mínima, que a gente está falando de 5,48 chegando a 9. Então, os números são grandes em termos de percentual. Qual que é o desafio? O desafio é que
quando o investidor vai decidir entrar na BRF, ele vai entrar depois de alguns sinais. É difícil você adivinhar o fundo, a não ser que você queira tomar esse tipo de risco, mas quem tomou esses riscos recentemente passou bastante calor. Quem foi comprar novas mínimas aqui passou bastante calor, ou seja, ficou contrário a uma posição há muito tempo. Então eu não faria isso. Eu acho um pouco difícil na compra você conseguir um upside muito grande. Obviamente as compras tiveram compras muito grandes, mas eu acredito que o sinal fica difícil. Você encontrar um sinal que te dê uma segurança, tá? O mínimo que eu gostaria, que foi o que aconteceu com a BRF, é pelo menos uma sequência de semanas de alta e aí uma continuidade. Então, por exemplo, 29 de maio talvez foi uma oportunidade, mas ainda assim tem coisa mais fácil, vamos dizer, no curto prazo, para você buscar alguma rentabilidade. Tem gráficos melhores, tem oportunidades melhores do que a BRF, então não me apaixonaria muito pelas altas não, Débora. Maravilha. Seu Marco Prado, deixa eu me despedindo de você, mas antes, só para poder me despedir, ó, gente, quem quiser ir acompanhando o Marco numa segunda tela aí, o Marco Prado que está com a sala de operação, bem interessante, porque ele divide ali a tela, compartilha a tela dele, vocês podem acompanhar como que ele está operando, é uma possibilidade também de aprender, né, um pouco. O Marco que opera aí mini índice, inclusive eu já estou de olho aqui, dólar futuro em leilão já, viu, Marco? Como que deve abrir esse mini índice hoje, né, para o pessoal já ir acompanhando como é que você pode trazer aí um pouco já de sinalização para o pessoal, qual que é a tua expectativa para essa segunda-feira, Marco? Olha, possivelmente, né? Vamos ver se ele dá uma leve reação, sem muito motivo ainda, preocupação lá fora, né? Mas eu acho que deve abrir de lado, Débora. Eu acho que hoje eu vou ficar em cima do muro, geralmente não faço isso, né? Sempre dou meu pitaco, mas olhando o movimento assim, não tem muito motivo para cair, mas também não tem muito motivo para subir. Eu acho que ao longo da semana fica mais interessante. Hoje vai ser um dia meio lateral. Acho que amanhã a gente começa a pensar em movimentos mais elásticos para esse índice futuro, e o dólar ainda, né, olhando a questão aí dessa LDO para quinta-feira, se tudo continuar assim, o dólar vai abrir um pouco mais tenso. Uhum. Bom, para poder o pessoal entrar na sala e acompanhar, só explica um pouquinho pra gente aí. Você compartilha a sua tela, né, Marco? Enquanto eu estava de férias, eu dei uma espiada lá rapidamente para poder dar uma olhada aí como que tá essa sua operação, para o pessoal já ficar atento. E aí, quem quiser acompanhar, entra no Instagram lá do Marco. Compartilha aí no seu Instagram para o pessoal entrar na sala, hein, Marco? O Instagram é Marco Prado Kim, vai lá na bio lá, o cara vai chegar lá e vai pra tela. 10 horas eu tô lá, e todos os dias ali, de segunda a sexta-feira, né, operando, mostrando na tela. Na verdade é uma sala de estudos, né, Débora? Então a gente não é uma sala de call, a gente estuda bastante ali, acaba de uma certa forma operando, mas é bem tranquilo. Acho que a ideia justamente é mostrar que o mercado, pelo menos os mercados futuros, não é tão perigoso ou tão difícil assim, como é pintado no mercado atualmente. Maravilha, então. Beleza, Marco, a gente se vê aqui amanhã, te espero aqui no nosso, mais uma vez amanhã nesse Pre-Market. Ótimo dia para você, boas operações. Eu vou continuando aqui de olho, olha só, a gente está, né, em leilão ainda no dólar futuro, no índice futuro, inclusive também, né? Vamos ver como é que vai ficar, se vai trazer essa lateralidade mesmo, né? A grande expectativa realmente aqui no mercado. Né? Lembrando que a gente tem também, além disso, né, toda essa movimentação de agenda bastante pesada lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, cenário político que deve pesar bastante também nessa conta aí dos investidores. Só para atualizar vocês, nesse momento, a gente tem, mesmo depois dessa fala ali mais hawkish, né, do Jeremy Powell lá nos Estados Unidos, a gente tem, olha só, Dow Jones Futuro subindo 0,29%, S&P 500 Futuro 0,23%, Nasdaq Futuro subindo agora também, né, 0,34%, ou seja, todos os índices futuros por lá seguem subindo mesmo com essa fala um pouco de tom mais, né, hawkish que a gente acompanhou no Fed na semana passada. O EWZ, que mais cedo caía, tá, agora nesse pré-mercado virou e está subindo 0,93%. Talvez a gente pudesse, né, estar acompanhando ali uma certa correção por causa do IPCA 15 logo no início ali de operação, enfim, mas agora o fato é que a gente tem uma alta no EWZ de 0,93%. A EWZ, que é o nosso índice da Bolsa Brasileira, operado lá fora, né? Então aí a gente acompanha esse movimento, pelo menos de certo otimismo no mercado lá fora. Aí na Europa a gente tem agora DAX subindo 0,61%, CAC na França sobe 0,81%. Lembrando, né, que a gente tem aqui o mercado fechado lá no Reino Unido por causa de feriado por lá. Em relação às commodities, gente, petróleo Brent está subindo 0,13, WTI está subindo 0,13%,
31%, né, por enquanto. Lembrando que a gente teve no minério de ferro uma queda na primeira sessão dos contratos futuros da Lian. E a gente vai atualizando vocês ao longo da nossa programação aqui ao vivo, toda essa movimentação do mercado, também das commodities, todas as cotações, para vocês ficarem de olho aí, ficarem muito bem antenados e informados aqui com a BMC News. BMC News que está disponível para você aí na Vivo pelo canal 579. Então, acompanhe a gente também pela Vivo TV. Além disso, claro, aqui a gente traz todas as notícias dos melhores comentaristas do mercado. Então eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, mais mercado aqui para vocês e mais análises, então não sai daí. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Beyond. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta aqui no nosso Profit Ultra da Nelogica. A gente já tem a operação do índice futuro do Bovespa, alta de 0,22%, mantendo aqui 119 mil pontos. A gente tem aqui no dólar futuro uma queda, leve queda de 0,16 a 4,87, mantendo um pouco da lateralidade, como o Marco Prado falava ainda há pouco aqui nessa abertura, né, dos futuros aqui no Brasil. Dólar futuro então caindo 0,18 a R$ 4,87. Daqui a pouquinho eu peço uma análise aqui, né, desse movimento de abertura, quando a gente já tiver pelo menos os 15 primeiros minutos aqui, né, o Garufi traz essa análise para vocês. Mas vamos lá para uma notícia boa para cachorro, né? Perdoe o trocadilho, gente, mas vamos lá falar sobre Pets e Cobase. As redes, né, de produtos de animais de estimação voltaram a negociar uma possível fusão. Isso, pelo menos, foi o que foi apurado pelo Broadcast. A gente sabe que essa fusão já vem sendo ensaiada, né, há um bom tempo. Não é de agora, né, Alex André? Eu queria entender um pouco aí da tua visão para Pets e como que tu tá vendo aí essa expectativa aí de crescimento, de upside, né, quer quer não, ampliar o portfólio, né? E é uma negociação aguardada há muito tempo, mas que vem travada. O que pode destravar essa negociação, Alex? Talvez sejam os termos em relação à negociação, Débora. A última vez, de acordo com as profissionais de notícias, né, foram o Sérgio Zinnemann, né, o senhor da Pets, que travou essa possível fusão entre as duas companhias. Vamos ver se isso deve sair, mas lembrando, as duas companhias estão passando por um cenário mais desafiador, né, que é uma empresa de varejo. A gente tem visto aí essa expansão das duas companhias, uma a Cobase, que tentou também abrir capital, não conseguiu, a Pets foi na frente, né, conseguiu sair na frente, captando aí 3 bilhões de reais, abrindo lojas, hospitais, veterinários no Brasil inteiro, né, principalmente Norte e Nordeste, crescimento muito forte, e isso trouxe o quê? Né, um crescimento de dívida, né, e o juros subindo, vendas mais baixas. Então,
nós vimos aí um cenário muito desafiador para a Pets. Agora, desde o ano passado para cá, enfim, desde ali do pós-pandemia, desde ali do IPO, a companhia vem sofrendo alguns desafios, né, com esse crescimento, né, e ao mesmo tempo com esse nível de endividamento e o cenário macro como um todo. Pets, Cobasi também, talvez as duas olhem umas para as outras e dizendo, olha, sabe por que a gente não se une e tenta, né, ser um player grande, né, no setor? Acho que eu vi até o pessoal falando se realmente o CAD pode aprovar ou não, eu não sei se isso pode ser aprovado, mas que estão sendo discutida essa fusão, e também em relação aos termos, né, os agreements dessa aquisição, já que se a gente observar em relação aos valores, né, será que faz sentido Pets pagar, né, pela Cobasi, né, cash, né, mas a Pets não tem dinheiro, como que vai ser? Vai ser feito troca de ações, enfim, acho que esses termos ainda não estão bem definidos, né, Débora? Acho que todo mundo sabe que está na notícia é que isso pode acontecer, né? Mas tem uma parte do mercado que eu tenho até conversado com alguns analistas, Débora, que o mercado já começa a colocar o seguinte ponto: será que vai ser benéfico? Né? Porque nem toda aquisição é benéfica, né? Será que uma empresa que está sofrendo dificuldade vai ter uma fusão com a outra, né? Será que ela vai ficar um problema ainda maior? Então essa é uma discussão que o mercado tenta colocar em pauta e a gente não sabe ainda dos termos. Acho que vai faltar muito desses termos, quais termos que serão usados, né, dessa possível fusão, se vai acontecer mesmo e quais são as sinergias que podem ser extraídas dessas companhias. Maravilha, agora não dá para poder ser diferente. Por favor, Garufi, vamos dar uma analisada em Pets, nesse gráfico de Pets, entender aí, ou seja, em relação à notícia, se a gente for olhar para análise fundamentalista, tem aqui já Alex André trazendo toda essa análise da companhia. Agora vamos lá, dar uma olhadinha no gráfico de Pets, Garufi. Quarta-feira, de fato, um volume interessante que na quarta, tá? No dia 23, a gente teve um volume muito alto, tá? Inclusive antes aí da sexta, quinta-feira, então, mas apesar de volumes altos, variações relativamente pequenas para o que vinha. Se a gente olhar em agosto, você teve quedas de 4%, de 6%, então, ou seja, a volatilidade que vinha, né, a amplitude dos dias, dos pregões, estava maior, inclusive, do que dos últimos 3, 4 dias, tá? Então, Pets, uma situação muito parecida com o que a gente estava falando de BRF, é uma tendência claramente de baixa, as correções, ou seja, os movimentos de alta ainda são considerados como correções da tendência de baixa, apesar, de novo, da gente ter 40%, 50% de valorização entre uma mínima e o topo dessa correção, mas a gente não tem uma condição de ter ali uma segurança em acertar uma mínima e também não tem bola de cristal de acertar o topo para fazer os 40%, por exemplo, como nessa última correção. Então, a gente precisa de um pouco mais de confirmações. Muitas vezes, quando as confirmações vêm, o movimento já acabou e a gente acaba estando mal posicionado. Então, em Pets, até olhando um pouquinho aqui o gráfico semanal, a mesma coisa, desde a IPO, marcou topo em agosto de 21 e a gente vem numa tendência de baixa. Eu esperaria, pelo menos no gráfico semanal, realmente uma sustentação acima da média, ou seja, fechar acima de uma média talvez de 20 semanas, uma média curta, 9 semanas ou 20 semanas, e realmente ele pivotar, ou seja, ele fazer de fato um movimento aonde ele se sustenta, fazendo aqui eventualmente um pivô, tá? E vai sim, marcando novas máximas acima de um pivô. Vale a pena começar a olhar por hora, Débora. Estou só acompanhando, mas não tenho muita vontade de comprar, não, pelo menos não poderá. Maravilha, recado dado. Vamos voltar a falar sobre o cenário macro, gente, entendendo um pouco desse panorama econômico com análise aí do Alex André. Alex, que, né, a gente já tinha separado aí os gráficos em relação à China. Falamos bastante aqui sobre essa questão da economia chinesa. Qual que é a tua análise gráfica, né, aí nos gráficos de macroeconomia, Alex André? Ótimo, Débora. Vamos lá, então vamos falar dos gráficos de hoje. Eu separei muito o aspecto de China, tá, para a gente comentar aqui. Lembrando que China ela tem um desafio muito grande, né, para crescer, isso é óbvio, mas o primeiro gráfico ele mostra o seguinte, pessoal, o lado de vista de importações. Quando a gente olha pela balança comercial, nós vimos a China apresentando resultados abaixo da expectativa. E o principal ponto são as importações, ou seja, quando a gente fala o minério de ferro, né, ou seja, a China está importando, né, menos minério e, consequentemente, exportando menos produtos acabados, né? E isso traz uma implicação nos países do mundo inteiro. Então, olha que interessante, quando nós observamos aqui, esse gráfico é desde 2015, tá? E ele mostra uma queda das exportações, das importações da China, desde 2022, esse ano 2023,
e ao mesmo ritmo de queda, nós conseguimos observar uma correlação muito, muito próxima, não só de China, mas também das importações dos países asiáticos, dos países da África, da Oceania, da Europa, também, né, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Então, ou seja, a gente consegue observar que a China é o grande precursor em relação a esse ponto. Por quê? Porque a China, ela importando menos, ela vai exportar menos, né, e os países, né, como a África, alguns continentes, né, a gente vê aqui principalmente Europa, Oceania, enfim, América do Norte, África, importando menos esses produtos que a própria China poderia exportar. Então, ou seja, isso traz um crescimento global no resto do mundo, e aquele crescimento que nós vimos lá, desde a volta da pandemia, começa a se arrefecer. Claro que depois do pós-pandemia a economia acelerou muito rápido, e com a alta de juros, né, isso traz um pouco do freio, né, em relação às importações chinesas, tá? Bom, a próxima tabela aqui tem uma correlação muito próxima da primeira, mas tem uma ótica muito mais próxima do PIB. Então, as expectativas do Morgan Stanley já colocam, né, que a partir dos próximos trimestres, né, do próximo ano, nós podemos ter uma aceleração do PIB chinês, né, isso é o principal tema que vem sendo comentado por lá. Então, nós temos aqui uma expectativa que o mercado esperava 5,5%, né, do PIB 2023, agora o mercado está esperando 5,1% ou até abaixo disso, tá? 4,8%, de acordo com o Goldman Sachs e outros bancos, colocando nessa ordem de grandeza, tá? Então, ou seja, o mercado vem revisando para baixo a expectativa de crescimento de PIB na China, e quando a gente olha para 2024, a expectativa anterior, de acordo com o Morgan Stanley, era de 4,5%, agora o mercado revisa para 4,2%. Então, ou seja, isso vem mostrando seus números, um crescimento abaixo de expectativas, né? E isso já preocupa em relação a esse boost, né? Ou seja, do crescimento chinês que poderia ter vindo lá atrás, né? E o mercado já começa a perder um pouco de paciência para isso, já que os artifícios, né? As ferramentas que o governo chinês poderia utilizar, a gente sabe que poderia até agravar o lado do real estate, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas no próximo gráfico, né? A próxima tabela aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre essa correlação muito importante que a gente consegue observar. Quando a gente comenta um dado aqui econômico na BMC, a gente já começa a entender, mas qual que é essa implicação desse dado para a economia global, né? E esse gráfico, ele mostra um ponto interessantíssimo. Agora eu vou falar um pouco de Europa, tá? Esse gráfico, ele retrata o quê, pessoal? Ele retrata o seguinte, o crescimento dos PMIs, ou seja, os PMIs, para quem não sabe, né, o índice de gerente de compras, que ele mede, né, o termômetro da economia, ou seja, acima de 50, se o PMI vier acima de 50, mostra expansão econômica, se vier abaixo de 50, mostra arrefecimento econômico daquele indicador. E dentro desse indicador a gente tem um PMI de serviço, o PMI da indústria e o PMI composto, que compõe esses dois indicadores. Então a gente está olhando aqui o PMI composto, que tem os serviços e tem um da indústria da Europa. E olha o grau de correlação. A gente vê essa linha mais clara com a linha escura, ela fazendo o mesmo comportamento. E qual que é essa linha mais clara? Né? É o EPS, que é o Earnings Per Share, né? Ou seja, é o crescimento de lucros das empresas europeias. Então a gente consegue observar que o lucro, ele acompanha muito os dados macro dado pelo PMI. Então, ou seja, se a economia realmente acelera pelo PMI, né, acima de 50 pontos, a gente consegue observar, né, o lucro das ações europeias acompanhando no longo prazo, né, esse indicador. Então, ou seja, a correlação muito, muito próxima. E o que está indicando agora nesse gráfico, tá? A gente consegue já observar esse PMI composto ali na ordem de 48 pontos, então, ou seja, abaixo do nível de 50, já que quando a gente olha o IPS, a revisão de 3 meses, a revisão trimestral do IPS ainda não acompanhou essa queda, está muito próximo ali do último pico, né, da última recuperação ao longo do último trimestre. Então, ou seja, o que o mercado já espera, caso, né, este PMI não apresente uma melhora, né, ou seja, o indicador macro da economia europeia, tanto pela base de serviço, tanto pela base industrial. E olha o que eu mostrei no gráfico anterior. A China, ela exportando menos, os países acabam importando menos, e até pela própria Europa, né? A gente tem a Alemanha, que carrega a Europa nas costas, dada a base industrial, que tem um peso muito grande nesse PMI europeu, passa aí a ter também dificuldades, né? Então, acho que... E a Europa também já sofrendo com essa questão de aumento de juros, que acontece no mundo inteiro, né? Então, acho que esse ponto interessante que tem que se observar, que olhando para essa correlação, a gente pode ter sim mais quedas em relação ao lucro das empresas europeias, olhando pelo dado macro, né? Que é uma análise que a gente chama de top-down, né? Ou seja, de cima para baixo. E o próximo gráfico interessante que eu separei aqui para vocês é para falar sobre a supremacia das ações americanas, né? Ações americanas que não param de subir,
e não é agora, né? Não são de agora, a gente está falando desde os últimos anos, né? E acaba até passando, né, do primeiro desvio padrão para cima, né? Então a gente tem aqui as ações americanas versus as ações globais, tá? Quando a gente compara aqui na base dolarizada, a gente consegue ver, né, a performance relativa, né, do indicador ultrapassando praticamente aí próximo do all-time high, né? Então acho que a única grande tema que foi debatido aqui foi a Nvidia, né, em relação a esse tema de inteligência artificial que tem, né, colocado Nasdaq e outros indicadores S&P em índices mais altos. Mas olha que interessante, nós passamos ali desde da crise da bolha da internet, depois teve, né, no anos 2000, 2008, teve aquela crise, né, nós conseguimos observar as ações americanas versus ações globais já recuando, mas desde então, desde ali do ano de 2010, as ações americanas não param de subir, né, em comparação às ações globais. Então acho que esse é uma provocação interessante em relação a apostar contra, né, o S&P ou as ações americanas, né? O mercado sempre tenta precificar uma possível correção que não vem sendo acompanhada quando a gente olha na base de longo prazo, tá? Ou seja, desde 2010, propriamente dito nesse gráfico, 2010 até 2023, né, a gente tem uma tendência, não estou falando de análise gráfica, depois o Garuf pode confirmar aqui ou não, mas nessa base aqui, como se fosse um long and short, né, as ações americanas, essas global equities, performando muito, muito bem, tá? Bom, e nesse último gráfico eu quero separar aqui, né, em relação à contribuição do mundo, a gente fala aqui muito sobre China, né? Ah, mas será que a China, você falou que a China vem crescendo menos, realmente a China vem crescendo menos, mas quando a gente olha nos últimos 10 anos, a China foi o maior, né, o país que mais trouxe crescimento do mundo, né, a contribuição do mundo. Então a gente olha aqui em relação à PIB, a gente está falando aqui de mais de 1% do PIB global, né, sendo correspondido à China, Estados Unidos, depois tem zona do euro, também tem Índia. E quais conclusões que a gente pode tirar aqui? Né, primeiro, né, durante a última década, né, a China contribuiu com 41% do crescimento global, quase o dobro, foi 22% dos Estados Unidos. O domínio econômico da China, né, deve-se aí como uma taxa de crescimento de 10%, né, que foi 5 vezes superior a 2% dos Estados Unidos. Não estou falando de agora, tá, do PIB de agora, estou falando dos últimos 10 anos, tá, uma taxa de crescimento, do que a gente chama de CAGR. A taxa de crescimento da China agora está para cair entre 4,5% e 5%, dependendo da estimativa. E que a gente sabe, será que a Índia ela pode preencher essa lacuna da China que está crescendo menos, já que a Índia tem uma base comparativa de até populacional maior que a China? Não, né? Pelo menos agora não. Então o mercado ele vem olhando, né, que não é suficientemente grande para substituir a influência econômica da China. E também o declínio do crescimento global terá esse impacto severo em relação aos commodities, né? Isso nós temos sentido, né, principalmente no minério de ferro. O minério de ferro tem uma volatilidade, mas pelo ponto de vista de demanda mesmo no mercado físico, a gente sabe que o mercado de real estate sofre, o mercado do mundo inteiro sofre, e aqui no Brasil também. O que segura um pouco o petróleo é a sazonalidade, né, do segundo semestre. Mas enfim, acho que esse é um ponto interessante a se observar em relação à taxa de crescimento na China e a contribuição na economia global nos últimos anos. Débora, são esses gráficos que eu separei aqui para vocês hoje. Análise sensacional macroeconômica para o pessoal já ficar por dentro, inclusive, das tendências. Muito obrigada, Alex. Eu já vou me despedindo aqui de você. Seu recadinho final aqui rapidamente para os investidores, para quem está aí começando as operações, né? Os futuros aqui já operando. Daqui a pouquinho, Garuf vai trazer para a gente aí já uma análise gráfica desse início de operação do índice futuro. Qual o seu recado final aqui para os investidores, Alex? Recado final, acho que é uma semana marcada por PCE, por payroll. Acho que essa semana vai ser uma semana, né, de divisor de águas pelo ponto de vista de tomada de risco. Se realmente os dados vierem abaixo da expectativa, a gente pode ter mais argumentos que o FED talvez não suba os juros. E lá fora a gente pode ter um maior fluxo aqui no Brasil, já que o fluxo de equity aqui está muito baixo, está 19, 20 bilhões de reais. Então a volta do investidor estrangeiro, uma visão, né, de risk-on, ou seja, com uma tomada de risco global, os emergentes podem ser né, uma forma mais benéfica, né, para cá e, enfim, acho que pode ser mais um fator adicional, além da agenda política que tem corrido ao longo dessa semana, Débora. Vai pesar bastante mesmo. Obrigada, viu, Alex? Obrigado, Débora. Ótimos negócios para você. Boa segunda-feira. Tchau. Até amanhã. Garuf, vamos lá, o índice futuro vai aqui subindo, 0,26%, 118 mil pontos, pelo menos agora recupera um pouco aqui, né, os 118. Dólar futuro aí no 0 a 0 praticamente, mas já na tendência de alta por aqui. Garuf, qual que é a tua análise desses primeiros minutos de operação dos índices futuros, para a gente já ficar atento aí para a abertura do Ibovespa logo mais às 10 horas? Vamos lá, assim, ele está testando, o índice futuro testando um topinho que fez no finzinho de tarde, já cansado da sexta-feira, então a gente tem só que tomar cuidado, porque 15 minutos, que é um gráfico que eu gosto de olhar, para o
para movimentação intradiária, né, a gente tem uma média importante que se formou nos 15 minutos, que é uma média de 200 barras, então pega ali alguns dias de operação. Então 118 aqui, 100 mais ou menos, vai ter eventualmente uma resistência. Abriu com uma certa força, uma vontade de subir, mas ainda é correção. Então, que tem que tomar cuidado, especialmente quem opera o mercado no intradiário, é tomar cuidado que ainda está num tom de correções para queda. Então, não se apaixona muito ainda pelos primeiros minutos. Eu aguardaria abrir o mercado à vista às 10 horas, para ter uma ideia mais ou menos do tom que a turma que vem para os papéis, para o mercado à vista, vai ter aí, e aí para tomar alguma decisão melhor, Débora. Maravilha, então. Bom, olhando aqui para o nosso índice Bovespa, só para poder lembrar do fechamento que a gente teve na sexta-feira para o pessoal, foi Pão de Açúcar que liderou perdas aqui, mais 7% de queda, 7,23%. Aí a gente teve CVC também, setor de construção aparecendo aqui com MRV, as aéreas também caindo bem, Gol, 3,46% de queda. Outros papéis do setor de varejo, Magazine Luiza também caindo 3,31%. Tem todo esse cenário de taxa também de juros, isso acaba impactando aí quais são as expectativas, o que vem pela frente, qual a magnitude do corte, tudo isso acaba fazendo bastante preço, justamente nesses setores que lideraram as quedas aqui no índice Bovespa na sexta-feira. Quem liderou a alta foi São Martinho, e aí a gente já trouxe aqui, né, uma boa análise de Jales Machado para o setor, né, desse setor de agronegócio que vem movimentando um pouco mais, né, na economia na semana. Garufi, eu queria que você fosse deixando aqui, a gente já ir partindo para a nossa despedida aqui. Qual que é o seu call aí para o pessoal que está começando a operar agora? Quais são os papéis que você está no seu radar aí para poder, né, dedo no gatilho? O que você tem agora com o dedo no gatilho nesse momento para ficar já de recado aqui para o pessoal nessa segunda-feira? Eu sempre gosto, Débora, de olhar o tradicional, Vale, Petro, eu gosto muito das blue chips, né, que são as principais. Vale tá agora realmente com um pouco de dificuldade, mas tá baixa, ou seja, é um suporte, ou seja, um preço bem baixo ultimamente. Petrobras também veio me surpreendendo muito nos últimos meses com o movimento que ela fez. Olha que isso é um dos movimentos mais saudáveis de tudo Ibovespa desde o começo, e mesmo estando alto, a gente vê uma quarta-feira abrindo já com gap, ou seja, com muita força. Eu continuo olhando oportunidades, sempre lembrando para o investidor que quando você vê um ativo em tendência, muitas vezes o investidor tem medo de entrar num ativo que está subindo por achar que subiu demais ou que está um pouco esticado, e tem uma diferença entre estar esticado e estar em tendência. Quando a gente tem tendência, a gente tem médias, a gente tem vários contextos gráficos que dão ali o tom da tendência. O mais tranquilo para você entrar numa tendência é esperar algum tipo de correção, alguma sequência de dias de baixa, o mercado retomando uma alta, é sempre uma boa oportunidade, especialmente por curto prazo. Então, tendências tendem, como o nome já diz, a ser mais fácil de operar, porque o mercado tem uma direção. Então, procurem sempre papéis que tenham direção. No caso da Vale, apesar de estar baixo, de estar num suporte, ela ainda não mostrou uma vontade de ter uma direção compradora, por isso que eu não entrei. Mas eu sempre gosto de ficar de olho nas blue chips, a gente sempre tem oportunidades interessantes, Débora. E essas duas são as que eu mais estou olhando agora. Vale por gostar muito e querer acumular por longo prazo, e Petrobras porque vem numa tendência muito bacana aí, bem interessante de capturar algumas oportunidades. Maravilha, recado mais do que dado. Quero me despedir aqui de você, viu, Eduardo Garufi? Muito obrigada pela companhia, pela parceria de sempre. Ótimo dia, bons negócios. Te espero aqui na semana que vem, hein? Obrigado, Débora. Boa semana para todos nós. Muito obrigada. Sigo de olho por aqui, viu, gente? Eu estou com o setor de logística aqui até aberto, inclusive, aqui, acompanhando um pouco sobre como vê o fechamento da sexta-feira. Lembrando que a gente tem a abertura do índice Bovespa às 10 horas da manhã, e eu trago logo mais essa abertura aqui ao vivo em tempo real para vocês. Somente aqui na BMC News vocês acompanham, né, a movimentação do índice Bovespa ao vivo. Olha só, Santos Brasil ficou numa queda de 2,86% na sexta-feira. Falo aqui desse setor, né, um pouco mais de logística, devido a uma reportagem que eu estava dando uma olhada aqui, uma notícia que é até preocupante, gente, desse setor logístico. O setor marítimo vê terminais de contêineres perto do limite. Grupo de navegação e especialistas estão apontando um gargalo em terminais, em especial em Santos. Companhia Docas nega essa saturação. Mas a fila de navios para conseguir atracar em Santos, no Porto de Santos, tem se tornado cada vez maior. A espera chega até 18 dias, gente, para esses navios conseguirem atracar. É claro que isso gera um gargalo ali em relação à logística.
logística, né? A gente viu companhias aqui trazendo um estudo apontando aí essa situação mais crítica em Santos, que é o principal porto do país, que a demanda de contêineres já alcançou o limite operacional em 2019. Em 2025, há uma possibilidade do volume de carga superar a capacidade instalada total, segundo a projeção, né, das empresas. E isso é um ponto para se deixar no radar, porque essa questão logística é um gargalo no país, não só na parte terrestre, agora também na parte marítima. A gente viu acompanhar aí no ano passado, a gente acompanhou bastante um gargalo quanto a isso, devido ainda a um reflexo da pandemia. Mas é constante, quem circula por ali, eu sempre tenho a oportunidade de estar ali por Santos, a gente vê uma fila enorme de navios, tanto esperando para poder conseguir realmente atracar no porto, como numa sequência ali enorme, entrando o navio ali no canal para poder conseguir atracar, e todos os berços que eles chamam ali daquelas empresas que realmente recebem esses navios lotados, muitos navios, mas aí vem a capacidade. E aí entra o outro ponto, né? A questão da privatização do porto, que vem aí já se estendendo há muito tempo, é uma pauta do Tarcísio, a gente sabe do governo aqui de São Paulo, ele que já vem debatendo isso há bastante tempo, tentando trazer isso para o governo federal, mas ainda há muita discussão, ainda há muito para poder ser debatido sobre isso, ainda sem nenhuma previsão disso sair aí realmente do papel. Santos Brasil está aqui.